Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo outro vídeo pra vocês. Fiquei um tempo aí sem gravar uns vídeos, tava bem ocupado, na verdade ainda tô bem ocupado, mas quero voltar a gravar aí pro YouTube. Vou tentar gravar pelo menos toda semana, o ideal seria que fosse todo dia, mas é bem difícil devido à rotina. Mas enfim, acho que vocês não querem saber dessas coisas. Eu queria falar um pouco hoje com vocês sobre liberdade de expressão, que é um tema que eu vejo bastante discussão na internet, mas eu acho que falta um pouco de esclarecimento. Não que eu seja a pessoa mais intelectual que tem na internet, mas eu queria trazer alguns pontos aqui sobre o que eu acho sobre essa discussão, né? Então, eu gostaria de começar aqui primeiro definindo o que é liberdade de expressão e o que não é liberdade de expressão. Existe uma linha tênue que acho que separa essas coisas, né? E eu acho que a maioria das pessoas elas não aplicam os conceitos corretos em relação a isso. Primeira coisa que eu acho que tem que deixar bem claro em relação à liberdade de expressão é que liberdade de expressão ela está relacionada à propriedade. Então, por exemplo, eu não posso invadir a sua casa, telespectador, e querer sair falando as coisas lá dentro da sua casa porque a minha liberdade de expressão. Eu não posso invadir os locais e querer sair gritando, querer sair falando e se não deixarem eu dizer que eu estou sendo censurado. A liberdade de expressão, então, ela está relacionada com a sua propriedade. Então, dentro da sua propriedade, dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro dos locais que pertencem a você, ok, você tem o direito de se expressar livremente naquele local. Agora, você não pode sair invadindo o local dos outros e querendo falar e se não deixarem você dizer que de alguma forma você está sendo censurado. Dito isso, a gente pode começar a falar então, por exemplo, das redes sociais. Se você é banido de uma rede social, você falou alguma coisa que uma rede social não permite que seja falado lá dentro, você também não está sendo censurado, porque a rede social ela é uma propriedade. Ela tem uma pessoa que é dono, tem uma pessoa que dedicou os recursos dela a fazer aquilo. Ela poderia ter consumido aqueles recursos, mas ela preferiu criar uma rede para poder falar as coisas. Mas ela não é obrigada a deixar você ou qualquer outro indivíduo falar dentro dela, porque seria equivalente a você querer invadir uma casa e sair falando qualquer coisa. Não é assim que funciona. Então, dentro de uma rede social, você também não... Se você é banido só da rede social, então, por exemplo, sei lá, o Facebook não deixa você falar uma determinada coisa. Isso também não é censura, ok? Então, eu acho que um outro ponto muito importante da gente entender em relação à censura é que, no final das contas, a censura ela só pode vir do Estado, que é o que acontece com o monarca, por exemplo. O monarca ele não pode gravar vídeo para internet, ele não pode ter uma página no Twitter, ele não pode ter Facebook, ele não pode ter nada. O monarca ele é uma pessoa que hoje está sendo perseguida principalmente pelo STF, né? Então o monarca ele não pode falar, o monarca sim está sendo censurado, porque nem nos locais em que ele é permitido de falar, ele pode realmente falar. O Estado está cerceando, o Estado está impedindo que ele possa expressar livremente a opinião dele. Então, sim, o monarca é um exemplo claro de censura. Eu não consigo pensar em outros aqui agora, mas talvez o Alan dos Santos também, né? Ah, mas o Alan dos Santos mente. Tá bom, galera, mas mentir não... Tipo assim, você não pode impedir o cara de mentir, sabe? Tipo, até hoje mentir não é crime. E eu vou mais pra frente abordar uma problemática a respeito dessa questão da mentira, né? Mas enfim, mentir não deveria ser crime. Então, o Alan dos Santos pode ser um outro exemplo ali de que pessoas que foram censuradas, né? O Estado pegou e impediu. Não, essa pessoa aqui ela não pode falar. Se ela falar em qualquer lugar, eu vou lá, eu vou impedir que ela possa falar.
principalmente nas redes, né? Nas redes sociais, essas pessoas, elas não têm mais voz, elas não podem mais se expressar. Se elas tentarem se comunicar com outras pessoas através dessas ferramentas, o Estado está ativamente perseguindo essas pessoas e impedindo que elas possam falar, né? Então, nesse caso aqui, há de fato uma censura. Ok, então falando agora sobre, por exemplo, fogo no cinema. A pessoa gritar fogo dentro do cinema, por exemplo, né? Então, isso é liberdade de expressão? Sim, a pessoa ela pode gritar fogo no cinema. Porém, vamos entender o seguinte. Vamos supor que a pessoa gritou fogo no cinema, não tinha fogo e uma pessoa morreu pisoteada por causa da correria que arrumou dentro do cinema, as pessoas ficaram desesperadas e acabou uma pessoa sendo pisoteada e ela veio a falecer. Então, nesse caso, você punir essa pessoa é uma censura? Não, não é uma censura. Você não impediu ela de falar, né? Ela pôde falar, mas como ela estava mentindo e houve uma consequência direta daquela mentira, em que é possível ligar juridicamente, né? Nesse caso eu consigo ver, pô, essa pessoa que gritou fogo e por causa disso as pessoas começaram a correr, uma pessoa inocente acabou sendo pisoteada até a morte e é a consequência dessa mentira que essa pessoa contou. Beleza, então consigo ligar juridicamente uma coisa com a outra. Mas não é censura porque, veja, eu não estou impedindo a pessoa de falar. Houve uma consequência em relação à fala dela e por causa disso eu estou punindo ela. Ameaças também não se encaixam exatamente em liberdade de expressão, tá? Assim, claro, você pode ameaçar uma pessoa, mas isso deve haver consequências jurídicas. Então, da mesma forma, eu também não acho que a pessoa está sendo censurada, né? Mas existe uma consequência ali dela estar ameaçando uma outra pessoa. Então, se fulano ameaça ciclano, então existe ali uma questão jurídica já envolvida nessa questão. Então, a liberdade de expressão, gente, ela não está exatamente associada a você poder fazer qualquer coisa de forma inconsequente, né? Ela está associada ao fato de você poder falar. Note que, mesmo nessas situações que eu estou citando aqui, a pessoa ainda é livre para poder falar. Ela não está sendo impedida de falar. Mas, porém, entretanto, como há a possibilidade de ligar uma coisa à outra, né, a gente consegue, então, resolver juridicamente esses problemas que podem surgir a partir da liberdade de expressão. Então você não precisa de acabar com a liberdade de expressão para você poder resolver esses problemas decorrentes das falas que as pessoas podem ter, né? Por último, eu acho que é importante a gente abordar também a questão da chantagem. Chantagem também é algo considerado... é liberdade de expressão também, ok? E nesse caso eu não apoio que hajam punições jurídicas para quem está fazendo a chantagem. Porque o que é chantagem na verdade, né? Chantagem por exemplo, eu fiz alguma coisa que eu não quero que outras pessoas saibam. E tem uma pessoa que sabe que eu cometi esse ato. E eu quero esconder isso, não quero que isso venha e se torne algo público. Sem a chantagem, se a gente não puder, se não puder fazer a chantagem for considerada um crime, então essa pessoa que ela cometeu esse ato, tipo, ela não tem nenhum meio de se proteger, de impedir que essa coisa se espalhe na sociedade, né? Então, vamos falar um político aí, roubou muita coisa e alguém descobriu lá dentro. Então, no caso de crime, acho que é um pouco diferente, né? Vamos falar de uma coisa que não seja crime. Vamos falar de um político que tem uma amante aí e alguém descobriu e passou a chantagear esse cara. Sem a possibilidade de chantagem, né? A única coisa que resta é o cara revelar a verdade, é o cara tornar essa coisa pública. Agora, com a chantagem, isso meio que se torna uma mercadoria. Sei que muita gente vai achar terrível essa fala, mas a chantagem ela vai se tornar uma mercadoria que vai permitir com que a pessoa, de alguma forma, ela compre o silêncio, né? Então, o silêncio aqui seria a mercadoria. Então, a pessoa é paga para ela não poder revelar uma coisa que ela sabe. Então, nisso também não enxergo como um crime, porque
não tem exatamente um crime sendo cometido aqui, né? Tipo, a pessoa ela tem que ter a liberdade de poder falar o que ela sabe. Ela não pode ser punida por tá falando ali o que ela sabe. Então, você permitir a chantagem, né? Faz com que exista ainda pelo menos a possibilidade dessa pessoa de alguma forma conseguir ocultar esse fato que ela não quer que venha a público. Então, para poder finalizar esse primeiro tópico, eu só queria voltar a falar aqui da questão de que existe uma diferença, né, entre você ser proibido pelo Estado de poder falar e você não poder falar dentro de uma rede social. Sei lá, por exemplo, pode existir uma rede social que seja extremamente religiosa. Vamos pegar, criaram o Evangelistão, a nova rede social do momento aí. E nessa rede social não pode falar palavrão, você não pode blasfemar, você não pode falar diversas coisas. Isso não é censura. Seria censura a partir do momento que o Estado ele determina, olha, em nenhuma rede social vocês podem falar essas coisas aqui. Vocês também não podem pegar um microfone na rua e poder falar sobre isso daqui. Vocês não podem se reunir em um local privado e falar sobre esse assunto aqui. Então, a partir desse momento, quando as coisas são feitas dessa forma, quando é uma proibição estatal, ao invés de ser uma proibição privada, regras da plataforma, né? Então, isso se torna, de fato, censura. Então, é bem importante diferenciar esses aspectos, tá? Porque senão, enquanto a gente estiver argumentando, a gente necessariamente vai incorrer em erro. Por fim, eu queria falar agora a respeito de a regulação das redes sociais pelo Estado, né? Isso é um tema que tem estado bastante em alta, principalmente aqui no Brasil, né? Não sei em relação aos outros países como que isso é abordado, mas aqui no Brasil existe uma discussão bem forte em relação a isso. E eu queria trazer algumas reflexões a respeito dessa ideia de regulamentação. Primeiro de tudo, né? Quem tem a verdade na palma da mão? Quem sabe toda a verdade sobre tudo no mundo? As pessoas, elas não sabem. A gente não sabe sobre tudo. Você aí você acredita em alguma coisa que é mentira. Eu também devo ter alguma coisa que eu acredito que simplesmente é mentira. E eu não sei. E, cara, isso acontece com todo mundo. Nós somos humanos, nós não temos toda a informação do mundo disponível para a gente poder determinar corretamente o que é verdade e o que é mentira. Então, nós somos assim, os políticos também são assim, tá? Eu acho que às vezes as pessoas elas têm uma impressão de que os políticos eles são alguma coisa além do que... Eles são melhores do que humanos ou algo assim, não sei de onde tiram essas ideias. Talvez ali pelo aspecto de a política ela representar uma elite dentro da sociedade, né? Então talvez as pessoas elas tenham a impressão de que essas pessoas elas têm um conhecimento além, de que elas são melhores de alguma forma, mas não são, cara, são pessoas normais igual eu e você. E digo mais, aqui no Brasil principalmente, eu acredito que os políticos no geral são bem estúpidos, são bem retardados mesmo, porra, não sabem de merda nenhuma. Acho que em todos os lugares do mundo é dessa forma, mas talvez aqui no Brasil, pela média não ser muito alta, né? Até essa suposta elite é composta de um bando de babaca, um bando de imbecil do caralho que não sabe de nada, cara. Então, essas pessoas, elas também estão sujeitas a erro, assim como eu e você. E dessa forma, se a gente tiver essa regulamentação das redes que essas pessoas tanto pedem, né? A gente vai ter necessariamente verdades sendo censuradas. Vão existir coisas que são verdades e que por erro, por desconhecimento de quem está aplicando aquilo, por um erro eles vão censurar uma informação que é de fato verdadeira. E, cara, eu ainda tô dando benefício aqui de falar somente de não, eles erraram. Eu não tô falando ainda de pessoas que ativamente, às vezes elas sabem, não, essa informação aqui é verdadeira. Mas eu não quero que ela circule, cara. Isso aqui é ruim pro meu governo. Isso aqui vai prejudicar a minha popularidade. Então eu vou banir essa notícia. Não pode compartilhar essa notícia aqui. Não pode compartilhar que eu tenho um sítio em Atibaia.
não pode compartilhar que eu estou envolvido no Petrolão, no Mensalão. Isso aí é pura mentira da oposição, porra. Então não pode isso daí. Então, cara, mesmo quando a gente volta para trás aqui e fala somente de erros humanos, né, quando a pessoa ela não necessariamente ela quer banir a verdade, né, quando a gente fala só de uma pessoa cometendo um erro, então a gente vai ter esse impacto se regularem as redes sociais, né, e em algum momento esse poder vai cair na mão de um cara que eu acho que desde o princípio, tá? Eu tô argumentando aqui, tentando falar a coisa de uma forma mais moderada. Mas eu acho que se a gente aprovasse essa lei hoje, já existem pessoas com poder que vão utilizar essa lei de forma puramente maligna. Elas vão olhar para uma coisa que elas sabem que é verdade. Não, eu sei que isso aqui é verdade. E ainda assim, eu quero que não fale na internet, porque isso vai me prejudicar. Então, necessariamente você vai incorrer nesse tipo de situação se você der esse poder para os políticos. E, galera, eu fiz um resumo bem resumido mesmo aqui, tá? Sobre o que eu acho em relação a essa questão da liberdade de expressão, o que é censura, o que não é, o que a gente pode, o que a gente não pode, né? Eu deixo aqui uma recomendação de leitura para vocês, o Ética da Liberdade, do Murray Rothbard. É um livro um pouco longo, tá? Mas é bem interessante. Se vocês se interessam por esse tipo de discussão, eu acho que lá dentro vocês vão encontrar bastante coisa. Eu li esse livro faz alguns anos. Ele desenvolve a lógica libertária, né? E aborda principalmente esses pontos em relação à liberdade, né? Eu acredito que uma pessoa que ela chegou até o libertarianismo, que ela entende o libertarianismo, que ela sabe a lógica por trás, quais são as regras que funcionam no libertarianismo, né? Ela conseguiria, sem ler o livro, ela conseguiria chegar nessas mesmas conclusões que a gente trouxe aqui, né? Mas acho que é bem interessante se vocês tiverem um interesse em entender mais profundamente essas sessões, né? Deixo essa recomendação de leitura aí para vocês. Então é isso, galera. Primeiro vídeo aí de 2025. Agradeço aí a atenção de todos. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, por favor. Se inscreva no canal se você quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí. Valeu, galera. Falou.